Pode jogar à vontade. Agora, Everton, Oi. eu não sei se estatisticamente isso existe no seu livro ou se você estudou com relação a isso. As pessoas que namoram menos, a tendência de durar o casamento é menor? Tipo assim, a pessoa namorou 3 meses e já casou. Não deu muito tempo. Ou a pessoa que namora há mais tempo, tipo 5 anos, 7 anos, depois casa. E a diferença desses dois que eu disse, ou não tem isso? Domênico, quando eu escrevi no livro Nunca se casa antes dos 30, esse homem de 20 e poucos anos, ele estava foito, ele quer viver, porque muito homem, quando sai aos 18, 20 anos, quando ele começa a virar homenzinho, sai de casa, ele já quer, a maioria casa com 24 anos. Isso foi escrito em 96. Eu estou repensando se esse conceito, Nunca se casa dos 30, vale ainda, ou se eu tenho que aumentar para 40 ou 50. Muita coisa que... Eu estou repensando os números. Os números que vão dizer. Mas como assim os números vão dizer? Sim, porque é o seguinte, porque tem um grupo de jovens hoje que estão casando, que estão querendo se manter virgens. Existem grupos em algumas cidades. É mesmo? Não. Existe. Não pode existir Existe. isso, não. E não tem nenhuma linhagem religiosa. É mesmo? Tem jovens que estão se querendo ele se manter estuda isso, ele sabe. virgem. Só que eu quero ver quantidade. Primeiro, eu estou pesquisando para ver se realmente eu mantenho Nunca se casa nos 30, ou diminuo, ou aumento. Pelo que você está vendo agora, hoje, você acha que vai aumentar, diminuir ou fica? Eu aumento para 40. Hoje eu aumentaria para Aumentou 40. pra 40? Aumentaria para 40 para minha intuição hoje, pelos números que eu estou lendo. Agora, a sua pergunta. Nunca se case antes dos 40 para os homens? Para os dois. Para a mulher também? A mulher eu chutaria 35 anos, porque quando no livro eu falo assim sobre. Eu trouxe alguns especialistas para falar Olha, sobre. quem tá adorando esse papo é o Mano. Se o Mano estivesse ouvindo agora, Porque, na verdade, ele eu vai tô amar trazendo- esse negócio É aí. porque no livro eu trouxe alguns especialistas para falar sobre a gravidez de uma mulher. Porque muita mulher vê a gravidez com 35 anos muito com risco. Só que tem mulheres que trouxe alguns especialistas para falar que você se cuidando, tem mulher engravidando de forma segura com 34 anos. Então, respondendo sua pergunta, depende. A mulher, eu não colocaria 40, talvez 35 anos, por ali. O homem, 40. Eu acho que o lance da gestação, eu acho que é... Influencia muito a sul-americana. Não, totalmente. Só que o que tem mulher... Porque a mulher, depois dos 35, começa já Mas a mulher casa com 35, tem o primeiro filho, ela vai ter o segundo filho quando? Com 36, 37? Mas, Não, Bernardo, vai querer dar mas um só Ou tempo. tem logo na sequência, então Entendeu? faz Mas difícil. eu acho que são... Só que legal de tudo isso, que tem muita mulher ficando tranquila, relaxando, as independentes poderosas que estão gastando 10 mil reais para ir lá em Miami ou aqui no Brasil mesmo para deixar seu fecundar para deixar depois, pra depois você achar um homem ou tem alguma isso, possibilidade sim. para engravidar Paga, depois. né, Estamos falando de pessoas banco, ricas né? nesse caso. Sim, mas isso vai se tornar acessível. no longo Pessoas prazo. pobres para botar o óvulo congelado no congelador tem que E tirar aí o vai ter feijão no pote de filho, sorvete. vai ter filho a Isso não hora dá que certo. quiser, né? Sim. E aí... Quando achar que tem que ter o filho, ela tem. Mas aí, voltando à sua pergunta lá, o negócio dos 3 meses. É o que eu te falo. Aquela pegação do homem, aquele calor humano que tem entre os dois, dura em média 2 anos. 2 anos. Só Você fala isso, o casamento. Casou? Começou a química hoje. Ah, tá, não importa. Se casou ou não, namoro, Não. tudo. Aquele fogo todo, 2 fica 2 anos. anos, na média. Depois vai diminuindo. Vai diminuindo. Aí que tá. Nos meus livros, tentam trazer isso para debater, para o quê? Para você, como você manter isso há mais que 2 anos. Porque senão, a cada 2 anos você vai fazer a traição. Pela lógica dele, casar antes dura mais assim, o fogo Sim. dentro do casamento. Sim. Só que aquela história, vai dar certo, vai, porque você já tá compartilhando, você não vai ter aquele radar para ficar pegando. Porque quando você, por exemplo, você pega o palhacito ali. Ele tá, Não pega. palhacinho. Pega o palhacinho aí. Ele tá ali, ele gosta de uma mulher. Se ele falar assim, pô, sentiu o fogo para aquela mulher, ele vai ser fiel para ela. Só que ele tem que ver que se ele consegue ou não desligar o radar dele de solteiro. O radar Entendi. dele, assim, pô, parece outra mulher, será que... O radar tá ligado. O radar tá ligado sempre. Ah, não tá ligado também. Vamos ser sinceros. Não, no seu funcionar é uma caso, coisa, ligado é outra coisa. Funcionar, tá. Entendi. Então, assim, mas tem homem que não... Engraçadão, hein? Tomara que não venha dar um... Ó, palhaço. Mas tem gente que não consegue desligar ainda esse radar. Entendi. Homem também tem fantasia, não é só mulher. Homem também tem fantasia de isso, aquilo. Às vezes, por exemplo, quando eu entrevistei um grupo de jogadores, eu falei... Quando eu comecei no Casa dos 30, eu vi vários tipos de homens que eu entrevistei, conforme a educação. Eu tinha vários jogadores de futebol que eu pesquisei e entrevistei. Aqueles que não tinham uma educação estruturada de família, um padrão já de riqueza definido, de comportamento, a maioria aprontava. Outros que já tinham uma estrutura familiar de comportamento, não se perdia no poder de dinheiro.
Você já Você fez pesquisa pega o Kaká, com- por exemplo, você pega o Kaká de São Paulo, veio de Brasília, tem uma família estruturada, ele não se perdeu com dinheiro. Mas Não, separou. Mas depois, separou, quantos tá anos depois? pegando 20 uma anos gostosa. separado. É, mas separou. Mas demorou. Só que a maioria separa em 3 anos, 4 anos. Eu te falando, então assim. Mas qual a diferença separar com 3 ou com 20? Separou do mesmo jeito. Não. Como não? A performance é muito melhol. Tem uma história Madura, também. Qual a história? não, a Desculpa, história, separou, a história. não Não, deu certo do mesmo não, jeito. Domênico, se Não, você chegar aos 60 não. anos, é um terço da Olha vida. aqui, ó, eu já discordo, eu já discordei. Não, Não, Domênico. Aí eu não dá. discordo e Não, tem não uma pode. explicação. Vamos lá, um Pode exemplo. ser. Numericamente. Eu vou te dar Numericamente. exemplo. Então só mais um dado, só mais um Não, tá dado. errado, não. Por casamento. Não, eu vou te explicar Por pra vocês. Domênico, Não, por casamento, não. por casamento, em média, cada pessoa gasta 200 mil reais. Imagina você casar 3 vezes, gastando 300 mil reais. Você gastou 1 milhão de reais. Eu não tô querendo dizer com relação a fazer O festa, cara tem casamento. estatística. Eu tô dizendo o seguinte. Pro homem, ele separa, com 3 anos. Ele casou, vamos supor, o Kaká, acho que casou jovem, né? Foi, não vi. Casou com 20 anos, 23, sei lá. Casou virgem. Tá, aí durou, e a moça devia ter, sei lá, vamos pôr os 20, vamos lá. Aí ele ficou quanto tempo com a moça? Uns 10, mais que 10 anos. Ficou 20 anos com a moça, vamos lá. Não ficou tudo isso. Ele separou, Uns 10 tá anos. bom, ele separou com 35 e ela separou com 35. O Kaká, pra arrumar uma outra mulher, é muito mais fácil do que a moça que tem 35. Você entendeu? Por Só quê? que se separasse ela com 25, ela era muito mais fácil pra ela antes do que depois. Ué, Agora, como não? Isso era Ela nos tá anos mais 60. velha, Do- você Domênico, Katsu. você está falando... Você tá senta o com Katsu. Não, você está... idade de Se a mulher, cabeça de se a velho. mulher casa com 30, a mulher casa com 30. A mulher casa com 30. Época da... Tá, a mulher casa com. Tá bom, a mulher Temos casa com. uma 30. briga, Brasil. Tá bom. A mulher casa Época com das 30 anos de cavernas. idade. 30 anos de idade a mulher casa. Ela fica casada 20 anos com o cara. Separa com 50, é mais fácil arrumar namorado com 50? Você está falando... Vai lá na tua estatística e não, procura lá. Na visão do mercado... Você tá de vamos lá. brincadeira. Eu tenho 2 respostas pra você. Que isso? Domênico. Você tá louco, você. Você, Domênico. porque separou 500 vezes, acha que é fácil separar. Ele tá aqui pra evitar separamento. É que o palhaço acha que é programa de milhagem. É isso aí. Ele acha que ele acha que é programa de milhagem. O programa de milhagem O aqui. palhaço acha que é programa de milhagem em casamento, né? É. Eu Tá fiz vendo? uma pesquisa Porque com... ele que se dane. Ele quer que a mulher se. O palhaço quer que a mulher se dane. Você está certo e está errado ao mesmo É, tempo. então. Eu Você está tenho certo. números dos palhaços Deixa ele divorciados. falar. Palhaço esforçado. Palhaço, você está certo olhando pro mercado. Não é verdade? Sim, você está certo olhando pro mercado de solteiro, sim, você está concordar com ele, certo. não. Olhando pro mercado de solteiro, você está certo. Só que, olhando pelo lado do tempo que ela valeu a pena, sabe o que? Eu não teria escrito nenhum livro, o primeiro lá, Nunca as Casas 30, eu não teria lançado o livro se tivesse chegado a uma conclusão. Quantitativamente, foram 2.500 casais entrevistados. E 70% divorciou. Se 60% desses casais que divorciaram, eles pelo menos fossem amigos depois da separação. Só que a maioria, um queria Não matar é o amigo, outro. não é. Então, respondendo sua pergunta, e o Bernardo talvez tenha entendido isso. Olhando a mulher, voltando pro mercado, 35 anos é uma coisa. Mas se ela viveu 10 anos com a cara, valeu a pena, o cara foi íntegro Foi nisso com que eu ela, pensei. Foi isso que eu pensei. valeu o tempo. É um tempo de... Foi gasto, né? Não foi gasto. Exatamente. O problema é que muita gente, um quer matar o outro, ou seja, o tempo E não acho foi que gasto. aqueles 10 anos foi jogar no lixo, né? Sim, isso que é o pior. O lance é a honestidade. Separar Tá dando- pode, não pode. Um filho de uma menina que eu entrevistei que era separada, o filho falando pra mãe: mãe, pode separar, não pode abandonar. Aí São sim. coisas diferentes, entendeu? É isso aí. Ganhamos dele. Ó, 3-1. vamos lá, palhaço, piada. E a gente vai. Eu não vem com consegui essa pôr os aí. ouvintes, não Nem o consigo. WhatsApp. Também O você fica telefone, querendo... WhatsApp, Você quer consigo. discutir com o cara ali que fala 100 mil palavras por segundo? Se vocês quiserem que eu volte, é só pedir, tá bom? Eu volto. Eu não discuti, eu só tenho um ponto de vista que ele falou que eu tô. Ele falou que eu tô certo, tô errado, mas não tava errado totalmente. Não, isso aí- Ah, viu, ô besta? É ele que ser Tá, educado. Chupa, mané. Tá totalmente